Olá, amados, graça e paz, boa noite. Mais um final de semana se finalizando. Até aqui nos sustentou o Senhor. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, a Bíblia diz: confundidos e envergonhados, aqueles que se levantam em vão contra o ungido do Senhor. Porque nós temos que perseverar nas obras e na fé que caminham juntas, como o próprio Jesus disse a Pedro. Pedro achava que estava pronto para ir às prisões, para anunciar o Evangelho, como Jesus nos ensina, aquele que perder a sua vida é encontrá-lo. Na verdade, ele disse que orou, intercedeu, porque Satanás pedia para o cirandar, assim como peneira o trigo, mas ele intercedeu por eles, e do qual ele disse a Pedro, que orou para que não esgotasse-lhe a fé, e quando estivesse convertido, que ele fortalecesse os irmãos. Assim, nós precisamos de perseverar dia após dia, segundo as obras de justiça, orando por todos os santos, orando para que toda alma que está rumo à condenação alcance a misericórdia de Deus, que ela é eterna, da qual nós contamos com ela sempre quando nós perseveramos segundo a obra de justiça. Porque está escrito, ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Vencei o mal pelo bem, não se deis vencido pelo mal. A ira humana não produz a justiça divina, mas quando nós operamos segundo o amor, como ele sempre nos ensina, orai pelos vossos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. E assim, quando nós perseveramos nas obras de justiça, se os inimigos baterem numa face, oferece a outros, pedir para andar uma légua, ande duas. Se tiver fome, dê-lhe pão para comer, se tiver sede, dê-lhe água para beber, se estiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças. Assim, nós devemos operar os dons que são irrevogáveis segundo o amor, que é a forma correta. A piedade como fonte de alegria, jamais usar da piedade como fonte de lucro, e perseverantes, do qual Jesus sempre nos exorta para vigiar em relação à incredulidade. Por várias vezes a próprio Pedro, que ele diz, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E quando ele ouviu o galo cantar, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, porque ele lembrou daquilo que o mestre havia lhe dito. Porque eles não haviam ainda sido revestidos do poder e da autoridade com a ascensão de Cristo, do qual ele disse, não me retenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai e lhes envie. O Pai envia em meu nome o advogado, o conselheiro, aquele que vos ensinará tudo aquilo que deveis dizer, aonde ele nos ensina. Quando vos colocar diante das autoridades, não estejas ansiosos com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo opera em nós, ele coloca a palavra em nossa boca. A revelação, o aprendizado, do qual nós aprendemos, não vem de homens, de doutrinas meramente humanas, mas aquilo que é revelado pelo Espírito Santo, do qual
A revelação é o que não permite que o adversário arranque as verdades em nós. E nós seguimos segundo os atos de justiça, né, segundo exercendo o direito, andando com o coração reto, do qual a promessa dos últimos tempos, que ele estaria unindo o povo num só propósito, num só coração, numa só mente como a mente de Cristo, né? Porque o véu foi rasgado, nós temos acesso ao Santo dos Santos. A um coração contrito e arrependido, tornamos edifício, casa do Deus vivo, do qual ele faz morada em nós, e nós perseveramos segundo os atos de justiça, né? Segundo a fé com as obras, né? Que caminham juntas lado a lado. Foi aonde ele exortou a Pedro, né? Quando ali ele encontra com eles, que Jesus disse: vós de agora em diante sois pescadores de homens, né? E eles deixaram o barco, deixaram a sua família para seguir Jesus, e após a ressurreição, né, eles estavam ali após as aparições que Jesus fez há cerca de 40 dias, né, quando eles resolvem ir pescar, estavam com as portas da sinagoga fechadas, porque temiam os judeus, né, e Jesus nos ensina: não temeis a homens, antes temeis, vos ensinarei a quem deveis temer, aqueles que depois de destruir o corpo têm o poder e a autoridade, a chave da morte e do inferno, para lançar no fogo ardente tanto o corpo como a alma. A este deveis temer, né? E então eles estavam a pescar, né, e Jesus há aquele encontro. E ali por 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: tu sabes, apacenta os meus cordeiros, né? Porque o bom soldado em Cristo, né, ele milita, né, segundo Cristo opera em nós, segue o mestre, né, sem passar radiante, e ele não volta às atividades civis. Ele permanece vigiando, orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite, trabalhando em prol do reino dos céus. Porque o servo inútil não herdará o reino dos céus. Aquele que larga a mão do arado e olha para trás, né? E aí ele disse: aquele que retrocede, naufraga na fé, ele não tem contentamento nestes. É necessário perseverarmos. Pedro o negou, mas ali ele ainda houve oportunidade, do qual ele disse que era necessário que eles esperassem ele, para que ele enviasse ali nos dias de Pentecoste. E ele disse: e a Pedro, né? Ou seja, ele foi bem claro que não havia excluído ele como do apostolado. Já Judas, o Iscariote, o traidor, né? Este lhe foi imputado o prêmio da injustiça, o galardão, né? Assim como Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Temos que ficar vigilantes, né? Porque o reino dos céus não é comida e bebida, né? Mas sim é justiça, é equidade, é exercer o direito, é perseverar segundo a fé opera em nós dia após dia, né? Unido num só propósito, numa só mente, num só coração. Ele é aquele que tem uma marreta que desmiuça toda a dureza do coração. Ele convence o homem dos seus maus caminhos. O Espírito Santo comunica o pneuma, o fôlego de vida, convence o homem dos seus maus caminhos. Era água e sangue, água e o Espírito, agora água e sangue testificam que é um só. O sangue faz a expiação pelos pecados, não há expiação pelos pecados sem o sangue. A água é transformada no vinho novo, né, de onde água, sangue e Espírito é um só, testificando, o Espírito é a verdade, de onde ali quando ele
estava no Getsêmani, naquele momento onde ele disse que agora seria o momento das trevas, porque ele estava para ser entregue, para ser morto, né, ali em morte de cruz, do qual depois ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele suava como gotas como de sangue, orava em espírito, né, confirmando que água, sangue e espírito é um só. Assim como no alto do madeiro, quando o soldado perfura o seu lado, jorra a água, né, o sangue que ele esvaziou na cruz, a água jorrando, Pai, recebe o meu espírito, testificando água, sangue e espírito, né, um só, do qual ministros de uma nova aliança, um novo cálice, né, da onde ele disse, vós não podeis beber deste cálice, até ele disse ao Pai, que se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E assim ele bebeu daquele cálice, como ele disse aos discípulos, vós não podeis beber, porque além de ser o primogênito na criação, o unigênito do Pai, ele é o primogênito na ressurreição, somente ele podia beber daquele cálice. E assim ele bebeu, né? E assim nós o seguimos, compartilhamos do maná que vem do alto dos céus todos os dias, o confessamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, né, e faz morada em nós, como ele disse, desde que que o povo saiu do Egito, podes fazer casa para Deus, venho habitando, né, de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. E assim nós perseveramos, tabernáculo da ordem de Davi, sacerdócio real e santo do alto, sem genealogia, antes mesmo dos filhos de Levi, rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho, o maior juramento por si mesmo, porque não se achou ninguém maior. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão. Ele é a semente, ele é a palavra que é viva e eficaz, o verbo que se fez carne, habitou naqueles tempos no meio da humanidade. A condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens rejeitaram a luz porque suas obras eram más. Mas há um coração contrito e arrependido, a luz está em nós, e nós perseveramos dia após dia. E em mais uma semana, é nesta perseverança, seguindo o autor e consumador da nossa fé, através a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Ele é pela fé o universo foi todo formado por ele, haja luz e houve luz, fez separação das águas e houve uma porção de terra seca, do qual nós viemos do pó voltaremos, mas aqueles que perseverarem com as obras de justiça juntamente com a fé acompanharão a sua alma para o tribunal de Cristo, aonde diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor. E assim nós perseveramos em mais uma semana. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.